Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 9, com o tema A Fidelidade, Bondade e Veracidade de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma oração com você. Então vamos pedir para que Deus abençoe essa lição, para que Ele possa falar conosco nesse momento. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo, Senhor. E te pedimos para que o Senhor abençoe essa lição, para que o Senhor abençoe a nossa compreensão, para que o Senhor esteja conosco nesse aprendizado, Jesus, em nome do Senhor. Então nos abençoe e nos guarde em tudo, em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos falar sobre a lição de número 9. Eu sou o presbítero Luiz Paulo e hoje estou aqui me sentindo honrado por poder compartilhar mais um dia com vocês dessa Escola Bíblica Dominical. E antes, vamos ler aqui o texto áureo, que fica no Salmo 89, verso 1. Diz o seguinte: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. A verdade aplicada diz o seguinte: podemos descansar na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois Ele não muda. Os objetivos da lição: ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. Mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. Ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Texto de referência, meus irmãos, fica no Salmo 89, nós não leremos o Salmo 89, foi pensado alguns versículos, começaremos no versículo de número 2. Então, Salmo 89, verso 2 diz o seguinte: Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Verso 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Verso 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Verso 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Meus irmãos, nós falaremos sobre 3 características, 3 atributos que Deus tem. São atributos comunicáveis, nós também temos esses atributos. Mas Deus tem na sua plenitude, que é a bondade, a veracidade e a fidelidade. Então, bondade, veracidade e fidelidade são 3 atributos que Deus tem na sua plenitude, que são estes que nós estudaremos nessa lição. A fidelidade é a capacidade de dizer algo e cumprir aquilo que foi dito, né? A veracidade, só dizer a verdade, as coisas que realmente são, assim, os fatos, né? Dizer apenas os fatos. E essa bondade, que é essa generosidade que Deus tem com a humanidade, inclusive manifestada pela sua criação. É isso que nós veremos aqui nessa lição. Para começar, falaremos aqui do tópico 1, a fidelidade de Deus. E é importante considerar que os deuses de outras religiões, eles são muito volúveis. Volúveis, caprichosos. O que é volúvel? Inconstante. Ora diz uma coisa, ora diz outra, ora quer uma coisa, ora quer outra. Eles são muito humanos, né? Por ser uma criação humana, eles são muito humanos. Mas o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele não é assim, ele é constante. Deus é constante. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. Ele é o mesmo desde a criação do universo e ele é o mesmo hoje. E nós entenderemos por que daqui a pouco. Nós começaremos aqui falando sobre fidelidade, então é importante nós descrevermos o que é essa fidelidade. É a constância nos compromissos assumidos. Então Deus, ele assume um compromisso com os seres humanos e ele cumpre esse compromisso. Isso é a fidelidade. É cumprir aquele compromisso que foi assumido. Demonstrar zelo, respeito, lealdade, tudo isso são atribuições da fidelidade. E Deus, ele é fiel. Quando ele diz algo, ele cumpre aquilo que ele diz. No tópico 1.1, Deus é fiel a si mesmo. Meus irmãos, Deus, ele não precisa que nós sejamos fiéis para que ele seja fiel. Deus, ele não precisa que nós sejamos fiéis para que ele seja... Ele é fiel independentemente se nós somos ou não fiéis. Deus é fiel. Isso é um atributo que faz parte da essência de Deus. A essência de Deus contém essa característica da fidelidade.
ele não mente e, além disso, aquilo que ele diz, ele cumpre. Isso não depende. Se você não é fiel, Deus continua sendo fiel. Se eu não sou fiel, Deus continua sendo fiel. Mas se eu for fiel, Deus também continuará fiel. Então a fidelidade de Deus independe de nós, independe daquilo que nós somos. Ele é fiel e não permite tentação acima do que podemos suportar. Por conta da fidelidade que Deus tem, Ele não nos permite alguma coisa que nós não possamos suportar. Muitas vezes nós caímos porque nós demos vazão às nossas próprias escolhas. E nós devemos aqui entender que Deus ele não tenta acima daquilo que nós podemos suportar. Às vezes nós entramos em problemas por conta das nossas próprias escolhas. Então Deus ele não desfaz nem muda de opinião a respeito de algo que tenha afirmado. Imagina só, você chega lá no céu, você foi fiel aqui na terra, você viveu uma vida de santidade, chega lá no céu, encontra Jesus e Jesus fala assim, ó, não tem vaga para você, tá? Não tem vaga, já encheu aqui o paraíso, não cabe mais, pode ir direto para o inferno. Jesus não faz isso. Ele, na verdade, disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, se nós formos fiéis, lá vai ter a nossa morada. Quando nós chegarmos na eternidade, Jesus vai estar de braços abertos para nos receber pela sua graça. Amém? Então, Ele é fiel e a sua fidelidade, ela mantém a palavra que Ele disse a respeito de tudo que Ele... mantém o significado das palavras que foram ditas por Ele. Meus irmãos, no tópico 1.2 diz, Deus é fiel nos seus propósitos. Deus é fiel nos seus propósitos, afinal, o que é propósito, né? A gente ouve muito essa palavra e é interessante a gente conceituar. Propósito é uma intenção de fazer algo, é um objetivo. Então, além de ser um objetivo, é um desígnio, uma finalidade. Deus, ele tem finalidade para nós. Ele tem objetivos claros para nós, para mim, para você. Ele tem. E ele é fiel nesses propósitos. Ele cumpre esses propósitos em nós. Mas há o requisito também de nós termos essa fidelidade em relação a Deus, para que Ele cumpra esses propósitos em nós. Mas Ele tem os propósitos e se nós formos fiéis, continuarmos com Ele, seguindo corretamente o caminho da fé, Ele cumprirá esses propósitos na nossa vida. Desde a criação, Deus tem propósitos claros para nós. Um exemplo aqui que eu trago. Jesus, Ele veio para esmagar a serpente. O propósito, então, foi derrotar essa ação que Satanás ele tinha na mente humana, na vida humana. Então Jesus ele derrota a serpente e também traz um propósito que é o de nos salvar. Mas para que esse propósito ele continue atuante, para que Deus continue com esse objetivo na nossa vida, nós devemos continuar fiéis. Porque Jesus ele vai continuar repreendendo a ação do diabo na nossa vida. E nós continuaremos com a salvação garantida no paraíso. Se nós não formos fiéis, nós vamos dar garantias, nós vamos dar legalidade para Satanás agir na nossa vida. E nós daremos legalidade para perder a salvação. Então nós precisamos continuar fiéis, que esses propósitos que Deus tem para a nossa vida continuarão vivos para nós. Olha o que diz aqui em Salmo 89, verso 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Jesus, ele não altera o que saiu dos lábios dele. O que ele disse, ele cumpre, porque ele é fiel. Né? Porque ele é fiel. Tópico 1.3. Deus é fiel nas suas promessas. Promessa é um compromisso que alguém assume. Ou de fazer, enfim. Bom, eu digo, eu vou fazer algo e faço. Então eu prometi que vou fazer algo e faço. Agora, se eu disser eu vou fazer algo e não faço, eu estou mentindo. Eu fiz uma declaração que na realidade foi vazia, né? O que é a promessa? É esse compromisso que alguém assume e cumpre. Jesus, o nosso Deus, ele tem essa característica de ser fiel nas suas promessas. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre para nós, né? Ele cumpre em nós. Então ele tem compromissos tanto orais quanto escritos. Na Bíblia Sagrada a gente tem muitos compromissos que Deus assumiu conosco. Eu trouxe aqui alguns versículos para nós lermos e entender esses compromissos que Deus tem conosco, essas promessas que Deus tem para nós. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Deus ele assume ele supre todas as nossas necessidades.
de acordo com essas gloriosas riquezas de Cristo Jesus. É uma promessa que Deus tem para nós. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Ele nos perdoa dos pecados, nos purifica desses pecados e de toda injustiça. Mas para que isso aconteça, a gente precisa confessar os nossos pecados. É uma promessa que Deus faz. Mas Ele coloca uma condicionante nesse caso, né? A gente precisa confessar. E aí sim Ele vai nos purificar desses pecados e de toda injustiça. Ezequiel 36, verso 26, diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Aqui a palavra está nos dizendo que Deus transformará a nossa mente, os nossos sentimentos. Isso de colocar um coração novo, é essa transformação de pensamento e de mente que Deus faz em nós. Além disso, Ele nos dá um espírito novo. Ele nos transforma. É uma promessa também que Deus faz conosco, que Deus nos dá. 1 João, capítulo 2, verso 25. O que diz aqui? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha só, Deus nos promete a vida eterna. A ciência, os homens, aqueles que acreditam somente que a vida é aqui nesse planeta, buscam essa coisa da extensão da vida, né? Viver mais tempo, muito mais tempo. É legítimo a gente querer viver uma vida de qualidade, fazer atividade física, nos alimentarmos bem. Isso faz com que nós tenhamos uma vida de qualidade. Mas não é legítimo que nós tenhamos uma obsessão pela vida que não se acaba aqui na Terra. Porque a vida, de fato, ela vai acabar em algum momento. Ela vai acabar. E em que situação que nós temos essa condição de vida eterna? Em Deus. Nós só podemos ter essa vida eterna em Deus. Esse corpo ele vai ser destruído pelo tempo. O tempo vai passar, mas vai chegar um momento em que esse corpo vai passar e nós iremos de encontro a Deus. E ali nós encontraremos a vida eterna. É ali que nós encontraremos essa vida eterna e que é uma promessa que Deus fez para nós. Tá? Deus nos prometeu essa vida eterna. Mas, claro, precisamos ser fiéis a Deus. Tópico 2, a bondade de Deus. Então Deus ele é bondoso e Ele é plenamente bondoso. Ele não pode ser mais bondoso ou menos, porque Ele é plenamente bondoso. Então se existe uma escala de preenchimento, Ele é todo preenchido por isso. Ele é plenamente bondoso. Deus ele é bondoso na sua essência, Ele é benigno, Ele é generoso para conosco. E como é que nós percebemos essa bondade de Deus? Bom, Ele nos criou. Ele criou toda a vida, toda a existência, por conta da sua bondade. Ele quis criar toda a existência. Ele trouxe a existir. Antes não existia nada, mas Ele trouxe à existência toda a criação. Ele é bondoso e a bondade de Deus se manifesta na criação. Basta você ter um pouco de sensibilidade, você vai perceber isso. Que seja num pássaro voando ali, que seja enxergando Deus na criação em um outro ser humano, que seja na vida como um todo, Deus se manifesta a nós. E essa bondade está sendo manifestada ali. Tópico 2.1, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. O que diz em Salmo 34, verso 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Olha só, provai e vede que o Senhor é bom. Só existe uma conclusão possível quando você prova a Deus. É isso que, interpretando a frase, existe uma conclusão possível quando você prova a Deus. Essa conclusão possível é ver que o Senhor é bom. E é triste, porque muita gente não acredita que o Senhor é bom. Acha que Deus é mau, acha que Deus criou toda a maldade, que o mundo é mau porque Deus quis assim. Não é bem assim. Na verdade, não é de forma alguma assim. Tá? Quem não entende que Deus é bom, precisa provar. Se você provar de Deus, experimentar de Deus, você vai perceber que Ele é bom. E é isso que o salmista está dizendo. Olha, se você ainda não entende que Deus é bom, prove. Porque quando você provar, você chegará a uma conclusão. A única conclusão possível, que é ver que o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom.
em tudo que ele faz, né? O que diz aqui em 1 Timóteo? Tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom. Ah, mas e o mal? Pode alguma coisa ruim sair daquilo que é só bondade? Deus é só bondade, de onde surgiu o mal, né? Bom, o mal ele vem daquele grau de escolha que nós temos. Deus, pela sua bondade, nos deu a capacidade de escolha. Ele não queria robôs, ele não queria pessoas automatizadas, mas ele queria pessoas que vivessem e também tivessem esse grau de escolhas. Nós temos condições de escolher. E nós escolhemos errado. Pelas nossas escolhas erradas, nós criamos a maldade. E inclusive pelas escolhas erradas do próprio diabo, que se levantou contra Deus, que se tornou Satanás. Então, pelas escolhas erradas, o mal surge. Mas não é para isso que nós fomos criados, tá? Nós temos essas escolhas e podemos escolher o bem. Então, não é que Deus quis que o mal acontecesse, nunca, não é isso. Mas pelas nossas escolhas, nós damos vazão ao mal. E o pior, quando nós escolhemos errado, nós damos, por exemplo, vazão ao pecado, nós damos legalidade para o diabo agir na nossa vida. Aí vira uma exponencial, né? Aí vira mais mal ainda para nós. Então nós precisamos nos manter fiéis a Deus, pedir a Ele para que Ele nos ajude nas nossas escolhas, para que nós sejamos aperfeiçoados em Jesus. Amém? Então é isso. Vamos para o tópico 2.2, que diz o seguinte: a bondade de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus entregou Jesus, Deus deu o seu Filho, para que ele se sacrificasse por nós. Jesus ele podia acelerar o tempo? Podia. Aqui na Terra ele podia. Jesus ali com a consciência do sofrimento. Eu vou acelerar o tempo para não passar pelo sofrimento. Ele poderia. Jesus ele poderia impedir ali as sinapses, né? Ele poderia impedir as sensações de dor. Ele poderia simplesmente fazer, eu não quero sentir dor. Bom, não senti isso. Ele não sentiria nenhuma dor. Ele poderia pedir a Deus que enviasse os anjos para tirasse ele da cruz, para que o protegesse, para que ele implantasse um reinado aqui na terra e que ninguém tomasse o trono jamais. Poderia, mas ele se sujeitou às regras, ele se sujeitou à condição de humanidade e permitiu com que o curso das coisas acontecessem. Então ele sofreu sim, ele sofreu tudo o que o ser humano poderia sofrer, tanto o sofrimento mental, psicológico, da humilhação. Jesus foi humilhado. O sentimento da dor, né? Tanto da dor da injustiça quanto na dor física. Então foi um sofrimento psicológico e físico, a ponto de ser crucificado. Mas Jesus ele depois ressuscita no seu corpo glorioso e retorna para o Pai. Jesus vence a morte. Amém? Mas ele passou por todo esse sofrimento por nós, para provar que nós também poderíamos passar pelo sofrimento e continuarmos fiéis, para provar também, dando um bom exemplo para nós do que é enfrentar toda essa dor e permanecer firme. Jesus ele deu esse exemplo. Então a bondade de Deus ele se manifesta pelo amor. Deus se manifesta, essa bondade se manifesta pelo amor, pela graça, que são os favores que nós não merecemos, pela misericórdia, que é quando nós não recebemos aquilo, quando Deus não nos castiga conforme nós merecemos. Isso é a misericórdia. E meus irmãos, no tópico 2.3, a bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. Então imagina você é um soldado, está numa guerra, encurralado, você e o seu grupo de amigos ali, combatentes, né? Encurralado, só escuta os tiros passando, explosões próximas a você, e você sabe que daí a poucos instantes o exército vai te alcançar e você vai morrer. O que é o socorro, né? É quando vem a infantaria, vem a força aérea, vem tanques, vem novos soldados, todos eles para ajudar você. E aí sim você consegue reverter a situação e você consegue vencer o inimigo. Isso é um reforço, isso é um socorro que chegou. Deus ele traz socorro para nós, quando nós precisamos. E nesse exemplo que eu trouxe, para que você imagine uma situação em que as coisas estavam perdidas. Outra situação, você pode, por exemplo, se acidentar. Vamos falar de moto, né? Porque moto é uma coisa terrível e muita gente se acidenta facilmente com moto. Então você se acidenta, está lá na rodovia, caiu de moto, está machucado, e aí os carros passando próximo a você, passa um filme na sua mente, você pensa nas pessoas que são importantes, aquelas que não são, aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer, e aquele sentimento de que você pode morrer a qualquer momento. Que ali talvez seja o último instante de vida que você tem. Então olha só, hein? Último instante de vida. Mas de repente chega o resgate. Chega o bombeiro, chega o SAMU, chega
o médico tira você daquela situação, leva para o hospital para cuidar e tratar os seus ferimentos, para que você tenha um cuidado adequado. Então você foi socorrido. Deus, ele nos socorre. Deus é o nosso socorro. Esses exemplos ilustram a situação de socorro, mas para que você entenda o quão é importante é termos esse socorro de Deus. Em situações que nós precisamos, é em Deus que nós precisamos nos socorrer, porque Ele tem um socorro para nós. Então Deus tem o socorro para nós. Tópico 3, a veracidade de Deus. Deus é a veracidade, Ele é a verdade. E Ele é perfeitamente confiável porque tudo aquilo que Ele diz é verdade. Deus só pode dizer verdades. Ele não fica com mentirinhas, com historinhas. Não. Deus é absolutamente verdadeiro conosco. É uma característica que Deus tem e que é plena em Deus. Nós podemos falar a verdade e devemos, mas a característica plena da verdade é Deus que tem. Deus é plenamente verdadeiro e é por isso que nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Tópico 3.1. O Senhor Deus é a própria verdade. O Senhor Deus é a própria verdade. Imagina assim, imagine assim, uma situação em que não existisse nada. O nada é que existisse. Olha só, até estranho dizer isso, né? O nada existe. Bom, já que não existe nada, então é nada que existe mesmo. Não existiria verdade, não existiria mentira, porque existiria somente o nada. Mas Deus, ele trouxe à existência toda a matéria, tudo o que existe, os átomos, toda essa interação que existe na vida. Ele criou tudo isso. Então, nós percebemos a verdade de Deus na sua criação. Nós percebemos a verdade de Deus na sua criação. E é isso que Jeremias diz, em capítulo 10, verso 10. Diz o seguinte: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ele manifesta a sua verdade pela sua criação. Então, quando nós compreendemos ou tentamos compreender essa maravilha que é a criação de Deus, toda essa complexidade que é a própria existência, nós estamos compreendendo a verdade de Deus. Imagine se eu jogasse algo para cima e de vez em quando isso caísse, ou de vez em quando isso fosse para cima. Seria uma coisa estranha. Não existiria um padrão regular nos fenômenos naturais. Mas Deus, ele criou padrões regulares nos fenômenos naturais. Existe uma força gravitacional puxando os corpos para o centro do planeta. Existem as regras da natureza, porque Deus criou essa verdade e essa verdade rege a existência. Se não existissem verdades na natureza para a gente perceber, e isso reflete a verdade de Deus, seria um caos a existência. Talvez nem fosse possível. A existência é possível porque Deus criou essas verdades que regem. E além disso, Ele é verdadeiro porque tudo aquilo que Ele diz é pura verdade. Então, tópico 3.2, a verdade de Deus nunca mudou nem mudará. Aquilo que Ele disse há bilhões de anos atrás, aquilo que Ele fez bilhões de anos atrás, hoje Ele continua dizendo a mesma coisa. Ele é o mesmo ser, Ele é o mesmo Deus. Deus não está segundo as regras do tempo, nós estamos. O que é o tempo, né? Essa sucessão de eventos aí da natureza. Nós temos o planeta girando em torno de si, aí nós temos um dia de 24 horas. O planeta girando em torno do Sol, aí nós temos um ano inteiro acontecendo. Deus precisa de ter a ação do planeta girando em torno do Sol? Claro que não. Deus, ele é transcendente, ele está acima disso. Deus, ele é imaterial e ele, inclusive, criou a própria matéria. Então, Deus está muito acima disso. Deus não está sujeito à ação do tempo. O tempo não faz sentido nenhum. Não tem ação nenhuma, sentido faz, né, a expressão, mas o tempo não tem ação nenhuma naquilo que Deus é. Deus está acima do tempo, acima das regras do tempo, acima das regras da natureza, porque Ele criou tudo isso, né? Ele é o Criador. A Bíblia diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus não vão passar, tá? Tópico 3.3, a veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Como é que a gente entende isso? Olha só, o que é a veracidade? É eu fazer uma declaração das coisas como elas realmente são. Eu digo que uma cadeira é uma cadeira, então eu estou dizendo uma verdade sobre uma cadeira. Se eu disser que uma cadeira é um tijolo, eu estou dizendo uma mentira. Não faz sentido. Então, quando eu digo algo que realmente é, eu estou dizendo a verdade. Agora, se eu disser assim, eu vou pegar essa cadeira e vou colocar em outro lugar, e eu não faço isso, eu estou dizendo uma mentira. Se eu disser, eu vou pegar essa cadeira e colocar em outro lugar, e eu fizer, eu estou sendo fiel àquilo que eu disse.
E eu disse uma verdade e eu estou sendo fiel àquilo que eu disse. A fidelidade é você cumprir aquilo que você diz. E Deus, ele é perfeito nesse atributo, ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele diz. E ele é verdadeiro, porque ele sempre diz as coisas como elas realmente são. Deus diz as coisas como elas realmente são. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 22. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Elas são fiéis e verdadeiras. Amém. Graças a Deus. Para concluir, a fidelidade e a bondade de Deus são completadas em nós quando damos atenção às suas palavras e cremos em Jesus Cristo como o único enviado do Pai. A nossa fidelidade não é declarada em contrato, assinado em papel, mas lavrada nas tábuas do nosso coração. Em outras palavras, eu vou até acrescentar um atributo aqui que faltou na conclusão. A bondade, a fidelidade e a veracidade, elas são completadas em nós. Em outras palavras, a bondade, a veracidade e a fidelidade são completadas em nós quando nós estamos em Jesus. Então, meu irmão, que você esteja em Jesus. Nós não somos bondosos, nós não somos fiéis, nós não somos verdadeiros se nós não estivermos em Jesus. É Jesus que completa essa obra em nós. Que você esteja em Jesus, que Jesus ele seja esse completar, esse auxiliador para que nós sejamos melhores, pessoas melhores, cristãos melhores a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana abençoado e até a próxima, se Deus quiser.